Tá valendo. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Choveu que só essa noite. Flávia, mas choveu demais. Para mim chegar, foi um problema. Vou te contar um caso, viu? Foi difícil. Espero que hoje... Bom, hoje nós vamos ser muito desafiados. É o de baixo ou o de cima, Júlio? Ao contrário. É o contrário, é assim? A pontinha, o foguete para cima? E aqui o quê? Apertar em cima. O primeiro. Olha, nós vamos conversar hoje refletir hoje sobre um assunto que vai melhorar muito nossa vida, meu Flávio. Fé de gente grande. Eu acho que vou patentear essa frase, né? Porque eu viro e mexo, eu falo aqui. Cristianismo é fé de gente grande, não é? 15 dias atrás, no momento de dedicação, eu falei que o Evangelho de Jesus é fé do verbo e não fé do substantivo. Precisei ser sucinto, porque no momento de dedicação eu tenho que correr com o que eu vou falar, não é pregação, né? Então tem que falar o que eu tenho que falar em 5, 10 minutos no máximo. Deixa eu esclarecer melhor então o que eu quis dizer naquele dia. Substantivo, queridos, todos nós sabemos disso. Substantivo é conceito de ideia, de título. Substantivo nomeia, quer dizer, substantivo é estático. Ele nomeia uma coisa. Verbo não, verbo é ação. Verbo é movimento, verbo é prática, verbo é ativo. Por isso que qualquer pessoa pode ser expert em adoração. Pode dar aula, fazer uma palestra maravilhosa sobre adoração. Porque adoração é substantivo. E ela pode fazer tudo isso sem adorar. Adorar é verbo. Uma pessoa pode compor uma música extraordinária na vida. Tocante, linda. Sobre adoração, substantivo. Sem adorar. Então, ser adorador, para ser um adorador é preciso ação. Que ação que é essa? Ação do verbo, adorar. Adorar não é se emocionar. Adorar não é chorar. Adorar não é demonstrar fervor. Adorar é prática, adorar é ação, é atitude. A mesma coisa com bênção. Bênção é substantivo. Qualquer pessoa pode ser esperta em bênção. Mas para abençoar, que é verbo, é outra coisa. O abençoador é aquele que pratica a ação de abençoar. Então perceba a diferença, que é muito diferente. Olha o amor. Amor é o quê? Substantivo. Amar é verbo. Então, para você ser amoroso, você precisa expressar o substantivo amor. Com atos, ação, movimentos, prática. Perfeito, Mavera? Serviço. Muita gente mistura isso. Serviço é substantivo. Servir, verbo. Por isso que Jesus fala, eu vim para servir. Servir não é você ocupar um cargo aqui na igreja. Em qualquer lugar. Não é função, não é cargo. Isso é substantivo, irmã Célia. Agora, servir é o desejo que a gente tem de fazer um serviço bem feito. Olha a diferença que tem. Da melhor maneira possível. Por isso que é um perigo a gente pensar que está servindo e está apenas prestando um serviço. Compreende, Israel? Estou sendo claro como a luz do dia? Igual essa luzona aqui? Pregadores. Preste atenção. Moisés, Antônio e pregadores por aí afora. Precisam tomar muito cuidado, porque pregação é substantivo. Pregar é verbo.
Pregação, substantivo. Pregação tem a ver com técnica. Pregação tem a ver com a minha oratória. Pregação tem a ver com efeitos visuais. Estrutura, recurso. Pregar. Pregar é você transmitir a mensagem do evangelho com autoridade de vida. Isso é pregar. É diferente ou não é? É por isso que tem dezenas, centenas, milhares de pastores em púlpitos fazendo pregação e não pregando, que é verbo. É muito diferente. E até falando heresias, e gente famosa. Vocês sabem do que eu estou falando. Porque pregar é verbo, precisa estar ancorado na nossa capacidade de demonstrar isso no dia a dia, na vida. Não é conversa fiada nem púlpito, não. Chega de exemplo, né? Já falei muito substantivo e verbo. 15 dias atrás, quando eu estava falando sobre isso, acabei de falar isso, não explicado desse jeito, pedi irmã Cé e irmã Simone para orar aqui, encerrando o momento de dedicação. Foi ou não foi? Irmã Cé subiu aqui e orou assim, pedindo a Deus. Pai querido, dê para essa igreja crescimento. Traga crescimento para o Orla Sul, Senhor. Simone subiu aqui e orou pedindo maturidade para a igreja. Cadê Simone? Oi? Abandono de coisas de menino. Eu lembro que ela falou essa frase. Nos ajude a abandonar coisas de menino. 2 orações que plantou no meu espírito naquele dia. No meu coração, a mensagem de hoje. Crescimento, maturidade, abandono de coisas de criança, atitude de meninos. Vamos ler 8 versículos da palavra de Deus. E nós vamos ler, todos nós, os textos que estão em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, Hebreus 5, 11 e 1 Coríntios 13, 11. Diz assim a palavra de Deus. Cadê o povo? Cadê Josi? Fátima? Eu vou esperar. Chama aí, Mário. Simone, eu falei que há 15 dias atrás você orou aqui na igreja. E na sua oração, no momento de dedicação, você pediu a Deus que trouxesse para a igreja maturidade, que trouxesse para a igreja parar de agir como menino. E eu falei que naquele dia você plantou no meu coração, isso aí, irmã Cé, a mensagem dessa manhã. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre crescimento, maturidade, abandono de atitude de criança. Vamos ler esses versículos que estão na palavra de Deus. Vamos ler juntos. Irmãos, vamos já juntos? Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhe falar apenas como pessoas espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Precisei alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo por causa da carnalidade. É mesmo, tem razão. Porque ainda são controlados por sua natureza humana, havendo entre vocês ciúmes e contendas uns dos outros. Vocês discutem e brigam entre si. E isso não mostra que são controlados por sua natureza. E são? É uma pergunta que o Paulo está fazendo. Isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e são carnais? Há muito a ser dito a respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. A essa altura, já deveriam ser mestres e ensinar outras pessoas.
No entanto, ainda precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da... Ainda precisam de... E não são capazes de ingerir alimento sólido. Quem ainda se alimenta de leite é criança, inexperiente na palavra da justiça. O alimento sólido é para quem? Para aqueles que pela prática constante são capazes de discernir entre o que é certo e o que é errado. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava, mas quando abandonei. Pronto, não precisa nem pregar, precisa? O evangelho, meus irmãos, é assim. Ele é libertador de fato. O evangelho, ele é transformador. Mas o evangelho é confrontador. O evangelho... Tem gente que pensa que o evangelho é autoajuda, não é, Flávio? O evangelho precisa nos tirar da zona de conforto. Por isso que o evangelho exige renúncia. Por isso que toda mensagem do evangelho não vai ser diferente hoje. Ela precisa nos incomodar. Léo, preste atenção. Toda mensagem do evangelho precisa nos incomodar. Tereza, toda mensagem do evangelho precisa nos incomodar. Mari, preste atenção. Quero. Toda mensagem do evangelho precisa nos incomodar. Ricardo, toda mensagem do evangelho precisa nos incomodar. Mensagem do evangelho não é para massagear nosso ego. Pode ser duas? Não. Só uma? Por quê? Porque é o máximo. É? Você é médico? Não. Obrigado. Mari é assim, como ela me regula. Mensagem do evangelho não é para massagear nosso ego. Não é para ser politicamente correta. Mensagem do evangelho não é para fazer média com ninguém. Por isso, toda mensagem precisa nos impactar, mexer com nossos brios. Muitas vezes vai doer. Sim ou não, Simone? Porque vai provocar na nossa vida rupturas com coisa que a gente não quer mexer. Mensagem não é para a gente ouvir o que gosta ou o que quer. O evangelho não tem compromisso com isso. O evangelho não tem compromisso com o que eu gosto ou o que eu quero. O evangelho tem compromisso com o que eu preciso. Por isso que a mensagem do evangelho, meu irmão, deve ser sempre desafiadora, provocadora. Principalmente restauradora. Ela muda a gente. Então se proponha hoje aqui, ao ouvir essa mensagem. Ela fez isso comigo essa semana. Eu quero sair daqui diferente do que eu cheguei. Se proponha isso. Permita que a palavra de Deus te transforme, te aperfeiçoe, te faça mais parecido com Jesus. Amém. A partir de hoje, vamos orar pedindo para o Pai do Céu para isso. Abaixa sua cabeça. Esqueça as coisas tudo lá de fora agora, seus problemas, todas as dificuldades. Vamos ficar esse momento agora na presença de Deus. E vamos orar e falar com nosso querido Pai. Pai querido. Augusto Deus, soberano Pai. Fale aos nossos corações, Senhor Deus, na meditação da sua palavra. Ela é inerrante, Senhor Deus. Espírito Santo, tradutor das nossas necessidades. Nos inunde com sua graça. Amém. Para que possamos alcançar plenamente a beleza, a profundidade e orientação dessa extraordinária porção que acabamos de ler. Que coisa maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Me use, Pai, generosamente, bondosamente.
como mero transmissor, desconsiderando minhas muitas incontáveis limitações e absurda falta de capacidade, como ser humano caído, pecador, carente da sua maravilhosa graça o tempo todo, Senhor. Mas que as palavras e ideias sejam vindas de Ti, do Teu trono da graça, não de mim. Nos confronte nessa manhã, Senhor Deus, nos incomode, nos edifique, Pai, para que saiamos daqui aperfeiçoados, melhorados, restaurados, com mais maturidade cristã. Nós desejamos fazer isso, Senhor Deus, sair daqui mais parecidos com Jesus. É por essa razão que nós oramos nesse nome precioso, o nome doce e suave de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Sem dúvida nenhuma, meus queridos, uma das coisas mais preocupantes que a gente tem na vida no cristianismo é a pessoa envelhecer sem crescer espiritualmente, sabe? Quando a gente nasce, não tem jeito, a gente vai nascer, passar pela fase de criança, adolescência, juventude, e um dia a gente vai morrer, não vai? Você estava comentando lá, Batista, esse dia, interessante, a única certeza que nós temos na vida, a única, é que o dia que nasce, a gente vai morrer. A única certeza, a gente não lida bem com isso. Biologicamente, Deus nos programou para passar de fases, igual a gente quando joga videogame. O ser humano, ao nascer, ele é totalmente dependente. Impressionante isso. Deus se fez gente, Jesus era totalmente dependente. Dependia do leite de Maria para sobreviver. O todo supremo Deus precisava do leitinho da mãe. Nós somos animais altriciais. Significa isso, Moisés. Que nós nascemos com um altíssimo nível de dependência. Nosso sistema nervoso é imaturo. Nosso sistema muscular é frágil. Até hoje o de Helena não vale nada. Mal sustenta o corpinho dela. O sistema sensorial nosso é vulnerável. Nós somos muito diferentes dos animais precociais. Os animais precociais, eles já nascem andando e às vezes até correndo. Uma girafinha cai, puf, já cai em pé, já... Um boizinho, um bezerro, nasce, meio durinho assim, daqui a pouco... Porque eles nascem com sistema sensorial, sistema muscular já quase maduro, diferente da gente. Nós nascemos com quase 100% de dependência. Olha, presta atenção, dos 0 aos 2 anos, nós temos mais de 90% de dependência. De 0 a 2 anos. É a fase que a Helena está. De 3 a 5, nós temos de 80% a 90% de dependência. De 6 a 12, cai de 50% para 80% de dependência. De 13 a 18, nós melhoramos um pouquinho. De 30 a 50, 19 a 30, nós atingimos o máximo da nossa autonomia. Rico já passou disso há muito tempo. De 31 a 60, Rico está quase chegando lá. Nós temos de 10 a 80% de dependência chamada madura. 61 a 75, gente, nós ficamos de 20 a 40% dependentes. Acima de 75 é o cartões. Nós podemos ter até 80% de dependência. Resumindo, é assim. De 0 a 2 anos, nós temos o máximo de dependência. De 3 a 5, nós temos alto índice de dependência. De 6 a 12, nós temos uma moderada dependência. As crianças já começam a liberar. De 13 a 18, nós temos uma decrescente dependência. É por isso que todo adolescente jovem ele se acha. De 19 a 30, nós estamos baixíssima dependência. É a fase áurea da nossa vida. 31 a 60, nós temos mínima dependência. Passou de 61, minha irmã, sai a ladeira abaixo. Crescente dependência. Isso é na biologia. Na vida espiritual, isso é inaceitável.
significa dizer que essa graduação não pode acontecer na vida espiritual. Imaturidade só é aceitável quando a gente se converte. Converteu, crescimento contínuo, até o dia que você começa a ter demência. Aí é outro caso, aí é problema de saúde. Essa semana nós recebemos no Lar Batista, faz mais ou menos um mês, um senhor muito ativo, da primeira igreja batista do Recife, chama-se o irmão Luiz. Irmão Luiz, na igreja batista do Recife, tudo era ele. Precisou de uma coisa, irmão Luiz faz. Irmão Luiz, tudo é irmão Luiz. Irmão Luiz agora está no Lar Batista. Tem dia que 1h15, dá 1h15, o culto vai começar às 3 horas. Só começa mais cedo o dia que eu estou lá, porque eu sei lá muito cedo, então eles ficam com dó de mim. Vamos começar mais cedo, para o senhor sair mais cedo. Mas então, tem dia que o culto normalmente é 3 horas. Tem dia que 1h da tarde. O irmão Luiz vai lá, pega o púlpito, põe lá e começa a cantar sozinho. Seja bendito o Cordeiro. Tem dia que é culto de igreja escalada. Aí alguém tem que ir lá pegar o irmão Luiz. Falar, irmão Luiz, hoje é a igreja que vai fazer o culto. O senhor vai para o seu quartinho, espere até 3 horas. Meu coração corta de dor. Grande problema, meus irmãos, enorme problema, gigantesco problema na vida espiritual. Não é ser criança em Cristo. É a gente permanecer criança antes da demência chegar. Paulo diz aos cristãos em Corinto: eu não posso falar com vocês com mentalidade espiritual, porque vocês têm mentalidade carnal. O autor aos Hebreus, quem é que Moisés defende que o autor aos Hebreus? Vocês estão já concordando comigo, né? Forçadamente. Pega mais pesado, ele diz, vocês já deveriam ser mestres, e vocês ainda agem como crianças. E aí ele dá o exemplo dele, Paulo dá o exemplo dele. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, por isso eu agia como menino. Mas quando eu virei adulto, eu larguei mão dessas presepadas de menino. O que Paulo disse à igreja primitiva de Corinto, ele está dizendo para nós hoje: pare com essa presepada de criança. Estagnação na vida espiritual é anormal, é aberração, é deformidade. Veja o contexto com que Paulo disse isso, que é importante entender isso. Olha o contexto. A igreja de Corinto era uma igreja, a cidade de Corinto era uma igreja enorme. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Olha, naquela época, era um cidadão, né, irmão Antônio? Sai mais de 100 mil habitantes, sim ou não, Israel? Recife nem tem isso hoje, tem? Pois bom. Cidade corrompida, com imoralidade, idolatria. E a igreja estava sofrendo essa influência. Em Hebreus, o autor de Hebreus, eu vou falar Paulo. Se vocês não concordarem, vocês falam, vocês pensam outro autor, tá? O que vocês quiserem. Ele está tão preocupado com os judeus, assim, por causa da perseguição, os judeus queriam retroceder e voltar para o judaísmo, porque a perseguição era grande demais. E Paulo chega e fala, vocês já conheceram Jesus e agora quer retroceder para o judaísmo, cara. Regressão, depois de ter conhecido o maravilhoso evangelho. Então Paulo fala assim, não está faltando ensino para vocês não. Sabe o que está faltando para vocês? É vergonha na cara. Disposição de vocês praticarem o evangelho do verbo, porque vocês acostumaram com o evangelho do substantivo. Paulo olha para o exemplo dele. E eu digo sempre uma coisa, a gente só pode falar com autoridade aquilo que a gente viveu. Você não pode falar nada sobre presidiário, gente que está presa, se você nunca visitou, nem vivenciou as experiências deles. Isso é teoria.
Agora, se você trabalhar lá dentro, você vai ver que é outro mundo. Aí você fala com autoridade. Então, Paulo fala com autoridade porque ele fala da vida dele. Preste atenção, isso está em Atos 9. Depois você vai lá e lê, uma história muito bonita. Paulo sai de Jerusalém com a intenção de perseguir os cristãos em Damasco. Olha, Flávio, no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Uma voz fala com ele, sujeito. Não, Jesus não fala sujeito. Jesus fala, Saulo, por que você me persegue? Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo os cristãos. Aí vem uma voz e fala, Saulo, porque tu me persegue? Eu falo, estou perseguindo quem? Jesus, eu sou Jesus, é quem tu persegue. Isso é importante a gente lembrar, porque quando ele persegue a igreja, a gente está perseguindo Jesus. Nesse momento, Saulo se transforma com essa experiência. Ele se converte ao cristianismo. No ato. Os calvinistas acham que Paulo caiu do cavalo obrigatoriamente. Você quer ver a prova que não foi? Paulo não escutou a voz sozinho, só ele se converteu. Ele decidiu. Foi decisão dele. Porque senão todo mundo tinha se convertido ali. Ele se transforma. Fica cego e sem comer 3 dias. Aí Deus fala com Ananias. Ananias, vai lá na rua direita. A Bíblia tudo é direita, vocês repararam? Não tem nada de esquerda. Esse trem do capeta do inferno e de esquerda. Tudo na Bíblia é direita. Vá na rua direita, ó. Vá na rua direita. No número tal, no CEP tal. Tinha CEP naquela época? Não. Tinha não. Na casa de Judas, fala o nome do cara. Na casa de Judas. E procure Saulo de Tarso. Ele está lá nesse endereço. Ele precisa da sua ajuda. Ananias, o senhor está brincando comigo, né, Deus? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Olha, Ananias. O senhor não sabe quem é esse Saulo. Essa alma cebosa, ele veio aqui para nos matar. Como é que o senhor está mandando ir lá atrás desse sujeito? Esse camarada é um cão chupando manga. Vocês aqui no Nordeste falam isso, até hoje não sei o que é. O que é isso, Gibson? Então vamos falar uma alma cebosa. Ah, deve ser isso. Aí Deus fala, vai lá, homem, eu não estou falando com você para ir. Por quê? Porque ele é um instrumento que eu escolhi. Preste atenção, o que Deus fala com Ananias? Vá lá, porque ele me importa e ele vai sofrer pelo meu nome. Cara, que sina. Ananias obedece e vai, ora por Saulo. Cura Saulo. Batiza Saulo. A fome voltou em Saulo, ele se alimenta. Fica em Damasco, já curado, alguns dias. Agora preste atenção. Por que Paulo fala com autoridade? Ele fica em Damasco alguns dias, já pregando. Cara, o cara acabou de se converter. Já pregando e dizendo, Jesus Cristo, o Messias, é o Filho de Deus. Amém. Você vai ver no Atos 9, 22, ele fala assim, Saulo se fortalecia e pregava, pregando que Jesus era o Cristo. Olha, uma semana, poucos dias de convertido, o cara já dava prova que Jesus era o Cristo. Aí tem gente que argumenta assim, mas ele teve um encontro espetacular com Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Lembre 2 coisas. Primeiro, que eu falei que ele não estava só, ele estava numa comitiva. Foi todo mundo se converteu ou só ele? Segunda coisa que você nunca esqueça, todo encontro com Jesus pode ser na casinha onde você está fazendo suas necessidades especiais. É um encontro espetacular. Todo encontro com Jesus é espetacular. De Damasco ele volta para Jerusalém, convertido, com outra cabeça. Quando ele chega em Jerusalém, os judeus, você não foi lá matar o povo? Agora você chega falando e defendendo o povo, sujeito. Nós vamos te matar. Os judeus.
Os discípulos não acreditavam na conversão dele. Olha que situação de Saulo. Barnabé aparece e fala, gente, nós temos que interceder por Saulo, porque aconteceu com ele uma coisa maravilhosa. Então nós temos que proteger ele. Não vamos deixar a galera matar ele, não. Pega ele, põe para pregar. Olha o que Paulo faz. Paulo prega em Jerusalém agora ousadamente, desafiando o poder político. Veja o desenvolvimento do cara numa semana. Se converte. Poucos dias é batizado, prega, provando que Jesus é o Messias. Poucos dias depois, está na capital do poder político, religioso, desafiando as autoridades. E o sistema religioso, inclusive os discípulos de Jesus. Pregando com ousadia. Aí os poderosos falam, nós vamos matar esse cara, porque esse cara vai longe. Os irmãos da igreja pegam Saulo e tiram ele dessa confusão, levam ele para Tarso. Por isso ele é chamado Saulo de Tarso, cidade dele. Saulo desaparece aí, capítulo 9. No capítulo 11, Atos, ele reaparece. Primeira igreja batista. Já falando primeira igreja batista da Orla. Primeira igreja batista do mundo foi formada em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, era o líder. Segunda igreja, irmã Vera, cristã, formada no mundo, foi em Antioquia. Barnabé, que ajudou Paulo, Saulo, era o líder. Está lá precisando de ajuda. Lembrou de Saulo, lá na Tarso. Vou lá buscar o cara, ele vai me ajudar. Vai buscar Paulo. Leva Paulo para ajudar. Em Antioquia, os dois convertiam multidões. Pela primeira vez na história da humanidade, os cristãos são chamados de cristãos. Porque eles antes eram chamados do caminho. Primeira vez. Daí em diante, Saulo, também chamado Paulo, vira o gigante que nós conhecemos e inicia suas viagens missionárias. Foi ou não foi rápido demais, Gibson? Aprenda uma coisa, para mais nunca falar besteira, tá? Presta atenção, eu vou falar. Não diga mais nunca que Saulo virou Paulo quando ele se converteu. Isso é falta de conhecimento bíblico. Não existe isso na Bíblia. Saulo é o nome dele em hebraico, o nome dele judaico, derivado de Shaul. Hoje não tinha o rei Saul? Saul, que significa pedido, desejado. Paulo, derivado de Paulus, é o nome dele romano, do latim. Olha como é que mudou. Significa pequeno, humilde. Paulo era judeu, mas tinha cidadania romana. Por isso que ele toda a vida teve e continua até morrer com dois nomes, Paulo e Saulo. Então não fala essa besteira que Saulo era antes de converter e Paulo depois. Não existe isso. Toda a vida, do nascimento à morte, ele era Saulo e Paulo ao mesmo tempo. Por isso, para a gente entender por que Paulo fica tão intrigado com essa gente estagnada, ele precisou deixar registrada sua história de vida. Uma semana de convertido. Paulo fala, eu já estava praticando o evangelho, verbo, ação, atitude, iniciativa, obra ativa. E esse povo, anos de conversão, continua o evangelho do substantivo, estagnados, parados, estáticos, sem crescimento. Pense num povo passivo. Por isso que Paulo fala assim, eu sei que salvação é instantânea, aceitei Jesus, estou convertido, estou salvo. Mas o crescimento é progressivo. Eu sei que a justificação é um ato, mas a santificação é processo. Ele sabia disso. E nós então vamos aprender agora 3 lições que esse texto nos dá. Preste muita atenção no que eu vou dizer.
Primeira lição. Primeira lição. Imaturidade espiritual é uma coisa notória, visível, inegável. Todo mundo vê isso em você. Presta atenção. Imaturidade espiritual é uma coisa que está na sua cara, na minha cara, na cara dos imaturos. Paulo é direto, objetivo, enfático, incisivo. Não tem negócio de meias palavras com Paulo, não. É por isso que eu imito muito Paulo. Depois de Jesus, para mim é Paulo na Bíblia. Ele diz, imaturidade tem a ver com carnalidade. Diz Paulo, vocês são carnais. Gente que se deixa levar, dominar pelo seu eu, por sua tendência, por sua vontade da carne. Vocês são crianças. Porque gente adulta não age assim não. E vocês são crianças porque vocês são adultos e agem com imaturidade. E ele fala de forma clara, cristalina isso. E aí Paulo indica 3 sinais da imaturidade que eu vou compartilhar. Primeiro sinal. Olha se não é verdade. Primeiro sinal. Estagnação. Incapacidade de absorver doutrina sólida, doutrina consistente. Diz Paulo, vocês são adultos, mas ainda precisam de leitinho, de papa, de mingau, de sopinha. Vocês ainda precisam de elementos elementares, básicos da fé cristã. Vocês ainda precisam de arrependimento. Vocês ainda precisam entender o batismo. Vocês ainda precisam entender que é preciso ser obediente. Vocês estão parados no tempo. Vocês precisam alimentar com comida sólida. Precisa compreender a abrangência, a grandeza da pessoa do Senhor Jesus e sua obra. Vocês precisam buscar a santificação, porque ela é progressiva. Aí eu pergunto, o problema está no leite, na papinha? Claro que não, o problema está, é você crescer e ficar querendo tomar leite. Papa, quando o seu organismo precisa de uma feijoada. Então a autoridade não é falta de informação. Maturidade não é falta de informação. Maturidade é a incapacidade que nós temos de discernir, incapacidade de processar verdades que a Bíblia nos ensina. Está aí para a gente aprender. A verdade está aí, clara, cristalina, em português, não está em grego, nem está em hebraico. Imaturidade é resistência, quando a gente fica inventando para a gente mesmo coisa para refutar, para justificar o que na gente é reprovável pela Bíblia. Isso é imaturidade. Pessoa frequenta a igreja há anos, descrente, convertida. Aí se limita com uma mensagem igual essa que eu vou pregar hoje, que está confrontando. Mensagens desafiadoras, que incomoda. Gente que gosta de mensagens de autoajuda, motivacionais, conteúdos leves, superficiais, rasos. Gente que se alimenta de pregações sobre vitórias, prosperidade, triunfo. Isso não é evangelho. Me lida com o desafio de carregar a cruz, a abandonar pecados repetitivos. Gente imatura tem muita dificuldade de lidar com disciplina, com renúncia, arrependimento, santidade. Primeiro sinal de maturidade. Incapacidade de assimilar, aplicar na vida comportamento de gente grande. Isso é imaturidade. Segundo sinal de maturidade, vida dominada por emoções e conflitos. Diz Paulo, ainda há entre vocês contendas, divisões, ciúmes.
Imaturidade escancara, expõe, revela essa dificuldade que nós temos. Incapacidade no nosso relacionamento, porque gente é difícil. É ou não é? Gente matura é cheia de mimimi. Não me toque. Gente desequilibrada. É por isso que gente matura traz para o ambiente intrigas, desavenças, fofocas, rivalidades. Gente matura provoca onde ela vai, Flávia, competições. Gente matura gera desarmonia. Contamina a família, os amigos, o grupo, a igreja, a comunidade. Ajuda essas pessoas a se autodestruir. Presta atenção no que eu vou dizer. A pessoa pode ser superativa na igreja, na família, na comunidade. A pessoa pode ser líder no ministério, mas qualquer coisinha fica ofendida. Guarda ressentimento. Falta equilíbrio, desequilibra todo mundo. Causa mal-estar. Segundo sinal de maturidade, incapacidade de gestão das emoções. Terceiro sinal, Paulo fala. Olha ali. Falta de visão própria. Gente matura, ela anda com o GPS dos outros. Ela não tem visão própria, definida e firme, não. Ela admira as pessoas de forma idiota e burra. Presta atenção. Muito importante o que eu vou dizer. Ter visão própria, todos nós precisamos ter. É muito diferente de autossuficiência, de se achar. Porque tem gente que fala assim, eu não ando pela cabeça dos outros, então não vou obedecer pastor nenhum. Não é disso que Paulo está falando, não. Tem gente que fala assim, pensa, e desrespeitar, desobedecer liderança, de não ouvir conselhos, de aprender, de crescer, de ser humilde, de ter modéstia. É ter visão. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é assim, imaturidade afeta a nossa forma de leitura da realidade. Imaturidade nos leva a idolatrar pessoas que erram, que são falíveis. Imaturidade nos leva a colocar homens acima de Deus. Imaturidade compromete profundamente a nossa espiritualidade. Você quer ver uma coisa que eu vou falar que vocês vão concordar? Quantas e quantas igrejas se destroem porque o pastor cretino, ordinário, safado, apronta, e às vezes metade da igreja segue ele. Estou falando mentira ou verdade? Toma partido de um ordinário. Segue homem. Terceiro sinal que Paulo fala. Incapacidade de análise. Seguir homens em vez de seguir a verdade, seguir Jesus. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Preste atenção. Mais cedo ou mais tarde, toda e qualquer pessoa vai te decepcionar. É questão de tempo, a não ser que ela morra antes. Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano vai nos decepcionar, a não ser que ela morra antes. É igual meu médico fala comigo, meu cardiologista. Todos nós vamos ter câncer, a não ser que você morra antes. É igual a decepção. É questão de tempo. Porque a gente não segue homem, a gente segue Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé, que nunca nos decepcionou. É verdade. Segundo sinal de maturidade. Imaturidade nos escraviza num estado, olha o que eu vou dizer, espiritual, terrível, reprovável.
O autor é os Hebreus, eu acho que foi Paulo. O cara pega pesado e diz assim: maturidade tem a ver com carnalidade, faz repreensões enfáticas, severas, duras, diga-se. Enfáticas. E essas repreensões que ele faz é para nos exortar. Ele não tem a intenção de ficar ferindo ninguém, não. Ele tem a intenção de nos ensinar. Primeira repreensão que ele fala: desperdício de tempo. Presta atenção. Vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar ensinando. Já era tempo, já deu tempo para isso. Atento para o princípio espiritual disso. O que é normal na vida da gente? O que é o lógico? O que é de se esperar quando a gente está na caminhada da fé, Zé? Maior engajamento, maior compromisso, maior responsabilidade, maior conhecimento, maior dedicação, maior desejo de compartilhar. Aí Paulo diz aos Hebreus: não desperdice oportunidade, gente. Não frustrem expectativas. Parem de ser espectadores. Seja protagonista, agentes, executores. A pessoa tem 15 anos, está na igreja, 20 anos na igreja. Já está aposentando na igreja. Já ouviu centenas de mensagens. Se for aqui na aula, toda semana escuta uma paulada de Moisés no momento de dedicação. É ou não é? Tereza que é culpada. Tereza que mandou falar. Não é não, Té? Ela assume ainda, tá vendo? E continua do mesmo jeito, indiferente, cara. É verdade. Tem muitas igrejas que os pregadores têm culpa nisso. Mensaginha de água com açúcar. Motivacionais. Sem apelo à mudança. Igrejas que não têm EBD para ensinar as pessoas a crescerem na vida devocional. Omissão da igreja. Igreja sem EBD é igreja omissa. Falta de devocionais. Falta de estudo. Relativismo. Resultado disso. Gente com anos e anos de banco de igreja, que até hoje não sabe que Paulo, Lucas, Marcos, não estavam entre os 12 discípulos de Jesus. Eita. Aí eu pergunto para vocês, como é que uma pessoa que não sabe que Paulo era um dos discípulos de Jesus, estava entre os 12, vai ensinar ninguém? Meus queridos irmãos, tempo é um ativo precioso no reino de Deus. Cuidado com o desperdício de tempo. Preocupações com o mundo, porque tem muita gente indo para o inferno, porque nós estamos desperdiçando tempo nas nossas vidas. Segunda repreensão que Paulo faz. Retrocesso. Regressão no conhecimento, princípios básicos, e Paulo fala, elementares do Evangelho. Vocês estão precisando que alguém vos ensine de novo princípios elementares dos oráculos de Deus. O povo irmã Zé, em vez de andar para frente, estão andando para trás. Tem lógica? Em vez de progredir, estava regredindo. Sabe o que causa regressão na vida da gente? Primeiro, presta atenção. Regressão na vida da gente. Como é que é provocado? Primeiro, prestem muita atenção nisso. Nós temos tempo para tudo na vida.
Sim ou não? Horas e horas na droga do celular. Fala para vocês, celular é droga. Vicia. Tem droga que é bênção, não tem? Eu, por exemplo, se eu não tomar todo dia remedinho para minha dor de cabeça crônica, você fala, bate firme 24 horas por dia. Então, minha droguinha que eu tomo é bênção, sim ou não? Droga, bênção. Mas se eu experimentar heroína, Israel, é uma vez só. Droga, maldição. Sim ou não? Vício no celular provoca ansiedade, presta atenção, irritabilidade, déficit de atenção, e quem já tem piora, compulsão, alteração de humor, distúrbios do sono, tendinites, fadiga ocular, isolamento. Tem casamentos, tem relações que está indo para o ralo, sendo destruídos, minados por causa da desgraça do celular. Sim ou não? Sim. Vida espiritual comprometida, corrompida. Cuidado, meus irmãos, porque a gente pode transformar uma coisa que é bênção em maldição. Quanto mais nós damos atenção para as coisas do mundo, em detrimento das coisas de Deus, o diabo aproveita as brechas, pá, crava a cunha dele, e a brecha vai aumentando. Um dia, a barragem ruim. Nós regredimos quando a atenção e dedicação às coisas do mundo superam as coisas de Deus. Segunda causa, olha aqui. Desânimo. Que perde para a perseverança. Meus irmãos, nós progredimos demais, nós colhemos frutos, bons resultados, quando nós perseveramos. Quando a nossa perseverança é muito mais forte que o desânimo. E aí eu vou pedir licença para vocês, para me dar um testemunho meu. Algumas pessoas já escutaram essa história, mas eu vou repetir. Preste atenção nisso que eu vou falar. Irmã Hilda, meu pai, irmã Hilda, ele se orgulhava de ser um difusor do evangelho. Onde quer que ele estivesse, ele falava. Ele trabalhou, irmã Vera, na Rede Ferroviária Federal, fazendo linha de trem. Ele chamava de feitor, né? Antigamente. Não é, meu comandante? Chama feitor? Pois é. Então, à medida que a linha de trem ia avançando, ele começou lá no norte de Minas. À medida que a linha de trem ia avançando, ele ia mudando de cidade. E ele me falava assim, todo povoado, toda vila que chegava, ele fazia um pontinho de pregação. E brigava com os padres, se tivesse padre. Ele era desaforado. E ele falava comigo, eu desafiava os padres mesmo. Esse homem missionário, autodidata, analfabeto, um dia se desviou do evangelho. Saiu do aprisco. Para mim, foram os tempos mais difíceis que minha família enfrentou. De longe. Muito sofrimento. Quando eu me formei em engenharia, novinho, menino, eu disse para minha mãe, a senhora não precisa passar por isso. Eu não sei porque a senhora aguenta essa humilhação. Mãe, a senhora tem filhos bem-sucedidos. O mais novo da senhora já está na Universidade Federal de Viçosa fazendo engenharia civil. A senhora não precisa disso, mãe. Conselho de menino. Falava como menino. Conselho de maduro. Resposta de uma mulher de Deus. Madura, que sabia que perseverança vence o desânimo. Espiritualidade madura, firmada na rocha do Senhor Jesus. Amém. Meu filho, seu pai conheceu o Evangelho, conhece o Evangelho. Ele conhece a verdade e ele não morre
sem se reconciliar com o Senhor Salvador da vida dele. Meu filho, entenda uma coisa, ele apenas está desviado. E o Evangelho nos ensina que nessas situações o nosso dever é orar para que ele volte ao aprisco. Foi feita uma campanha na primeira Igreja Batista de Montes Claros, em Minas Gerais. Vó Ilse, uma senhorinha bem velhinha, foi na minha casa e convidou o seu Manuel. Ele não ia na igreja de jeito nenhum, acho que por vergonha também, porque ele era muito ativo na igreja, e quando você desviou, então ficou com vergonha dos irmãos da igreja. Vamos lá, seu Manuel, ele foi. O pastor faz o apelo, ele levanta a mãozinha e vai lá na frente. Eu quero me reconciliar com meu Deus. Já bem velhinho, bem velhinho. O pai viveu 97 anos. 11 meses e 3 dias. 97 anos, 11 meses e 3 dias. Me ligam lá de Minas. Venha ver seu pai porque ele está nas últimas. Eu fui lá vê-lo. Última vez. Para ouvir dele a confissão de fé. Eu já era pastor e eu ainda tinha dúvida se pai era de fato convertido. Olha, meu velho. Cheguei em casa, falei com a minha irmã Celina, eu vou conversar com o pai ali, ouvir dele, a confissão de fé dele, vou fechar a porta, não deixe ninguém entrar, vai ser eu, ele e Deus. Ele já estava bem fraquinho, aí eu lhe confrontei, fiz para ele a seguinte pergunta, Flávio. Pai, se Deus lhe chamar hoje, se o seu nome for chamado, o senhor tem absoluta convicção da sua salvação? Resposta na voz fraquinha, fraquinha. Tenho, meu filho. Tenho, meu filho. Fique em paz. Vamos orar então, pai. Vamos orar. Vou orar pelo Senhor. Eu orei primeiro. Imediatamente. Ele me surpreendeu. Começou a orar. Foi a oração. Olha, eu já ouvi muitas orações na vida. Eu já fiz muitas orações na vida. Mas naquele dia foi de fato uma das orações mais bonitas, tocantes, que meus ouvidos já ouviram, que minha memória guarda com muito, muito carinho. Ele começou a oração dizendo, Senhor dos altos céus. E ele foi falando nessa oração. À medida que ele ia orando, meu coração ia se desmanchando de sossego e paz. Um dia, seu Manuel, nós vamos reencontrar na eternidade. Nós teremos a eternidade, seu Manuel, para compartilhar seus causos. Ele gostava muito de causos, Simone. O Senhor vai contar seus causos para Abraão, Isaac, Jacó, Natã, Paulo. O Senhor vai conhecer Paulo. Vai conversar com seu xará tempestivo, Pedro, Moisés, que deu o nome ao seu filho. Tudo isso, seu Manel, graças à perseverança de Dona Maria José de Lima. Perseverou, me ensinou que o amor de Deus em Cristo Jesus nos redime de todo e qualquer pecado. Amém. Porque a perseverança, Léo, entenda isso, supera os nossos desânimos. Perseverança muda cenários. Não regrida, meu irmão, minha irmã. Você que me ouve, não regrida. Persevere. Dê atenção. Dedicação às coisas do reino de Deus. Deixa eu ir para o final, terceira lição, para a gente ir para o final.
Amadurecimento exige ruptura. Intencional, consciente, lúcida, firme, com o que não serve mais para gente. Amadurecimento exige ruptura, intencional, consciente, lúcida, firme, com tudo aquilo que não serve mais para gente. Foi claro? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei adulto, eu rompi com as coisas de criança. Gente grande precisa abandonar conscientemente o comportamento de criança. Repare numa coisa. Paulo escreve essa preciosidade num texto extraordinariamente lindo sobre quê? O amor. O maior texto bíblico e da história da humanidade sobre o amor. Então, Paulo deixa isso lá para a gente entender que amadurecimento exige resolução, determinação, decisão firme, de abandono de criancice, sem desconexão com o amor. Para fazer referência à criança, menino, Paulo usou uma palavra preciosa, népios, que significa o seguinte, ó, criança pequenina, impúbere, infante. Então Paulo não deixa dúvida, ele está falando de gente muito miúda. Crianças são normalmente puras, sim ou não? Inocentes, dependentes, confiam. Normalmente, porque tem umas que só a graça. Mas criança também, na maioria das vezes, sem noção, não é? Então, se você pensa que não deu uma nota de $100 para uma criança, fala com ele, vá ali na bomboniere e compra o que você quiser. O que ele vai fazer? Comprar tudo quanto é porquê e ainda deixar o troco lá. Vai ser assim ou não vai? Porque é o quê? Sem noção. Criança sem noção. Mas Jesus disse uma coisa preciosa. Jesus não falou, deixe vir a mim as criancinhas? Porque delas é o reino dos céus? Porque criança tem coisa que a gente tem que aprender com elas. Olha o que Jesus disse. Sede simples, puros, sem maldade, como as pombas. Mas sejam astutos, espertos, como as serpentes. Então Jesus está falando que nós temos que ter comportamento de criança em certas coisas, mas de adulto em outras coisas. Ninguém entra no reino de Deus se achando. Coisa de adulto. Então, evidentemente que Paulo não está incentivando a gente ter ruptura, a abandonar as virtudes das crianças. É isso que Paulo está falando? Não. Paulo está falando para a gente abandonar a imaturidade que elas têm. É isso que ele está dizendo. Imaturidade na fala. Falava como? Criança filtro que fala? Esse dia eu estava assistindo um filme com o Josi, uma família saiu da Austrália, foi para os Estados Unidos, uma vez. Quando chegou na como é que chama aquele negócio que a gente passa na... Como é que chama, Grinho? Aquele negócio que a gente passa na... Não, mas é na imigração. O cara da imigração perguntou para ele, quanto tempo vocês pretendem estar nos Estados Unidos? Ele e a família dele, a Renca. Aí ele, 2 anos, e o menininho respondeu junto com ele. Ele falou, 6 meses, o menino respondeu junto com ele, 2 anos. No mesmo tempo, quanto tempo você ficar no Brasil, nos Estados Unidos? Ele, 6 meses, o menininho, junto com ele, na mesma voz, 2 anos. Ninguém se acha que o cara, que a autoridade acreditou. Ele olhou para o menino e disse, mas meu filho. Já pensou? Porque criança não tem filtro. Gente grande, gente madura, tem a obrigação de filtrar o que fala. Porque a gente não é mais criança. Gente grande tem que falar como gente grande.
Porque as palavras de gente grande cristã têm que edificar. Nós temos que falar a verdade com graça, com amor. Gente imatura fala o que não deve. Presta atenção. Gente imatura fala o que não deve. Por isso, segure sua língua, meu irmão, minha irmã, quando você não tem o que falar. Se você vai ferir, se você vai machucar, se você não vai construir. Imaturidade nas emoções. Presta atenção que isso é importante. Sentia como criança. Gente grande, gente madura, não é governada, dominada por emoções. Isso significa dizer que eu vou perder a sensibilidade, que eu não vou chorar com nada. Não, porque Jesus disse, bem-aventurados que choram, não é não, irmão Antônio? Gente madura se emociona, gente madura chora, mas gente madura tem o controle das emoções, porque ela tem uma coisa chamada uma porção do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, gente madura abandona o barco por qualquer motivo. Sente contrariada, qualquer coisinha, estou contrariado com isso. Gente madura tem sua motivação nos princípios e valores do reino, na missão, e não em coisas pessoais. Entenda isso, meu irmão. Gente madura olha para Jesus, para a missão, para o propósito, e não para os sentimentos emocionais dele. Gente madura não é gente de lua. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outra. Isso é coisa de gente bipolar. Precisa tratar. Impulsividade no pensar. Pensava como criança. Gente madura pensa de acordo com a orientação bíblica. Não está bom, não. Está ruim. Não está como eu gostaria. Mas eu vou dar o meu melhor, vou ser contributivo. Gente imatura pensa assim. Não está como eu gostaria de ser, então estou fora disso. Já deu. Preste atenção. O compromisso dela não é com a missão. O compromisso dela é com ela. Ela diz, não está bom? Assim, eu estou vazando. Isso é evangelho? É assim que eu penso. E tem gente que fala assim, é assim que eu penso e pronto. Não é não? Criancice. Decida abandonar as coisas de criança. Paulo diz, acabei com as coisas de criança. Então preste atenção. Acabei é o quê? Verbo ou substantivo? É ação, é atitude, é movimento, é prática. Nos tornamos adulto espiritual, com fé de gente grande. Preste atenção. Nós nos tornamos adultos espirituais, com fé de gente grande, quando nós estabelecemos nas nossas vidas rotinas e hábitos de crescimento que nos amadurece. Primeira coisa, oração. Fale com Deus, meus irmãos, toda hora. Por isso que a Bíblia diz, orai sem? Significa dizer que eu vou orar 24 horas por dia? Mas toda hora eu tenho oportunidade. Estou no trânsito, me livre do mal, Senhor. Fui atentado com uma coisa, eu preciso me proteger disso, Senhor. É oração em todo o tempo, Israel. Aprendizado. Preciso conhecer mais. Prática devocional. Tudo que eu leio de bom, preciso refletir sobre isso. Tereza escreve um texto. Lá no grupo da Orla, leia com atenção, reflita, aprenda. Não faz um texto grande demais, não vou ler esse negócio não. Domingo, no sábado, tem um texto que acompanha o título da mensagem. Leia, reflita. Você vai aprender. Leitura bíblica. A gente fala com Deus orando. E Ele fala conosco através da sua palavra. Leia mais a Bíblia. Obras que transformam vidas.
atitudes, serviço, servir, consagração. Entregue mais, meu irmão. Dê mais para Deus. Santificação. Tenha mais zelo com as coisas do Senhor. Dedicação ao reino. Desapegue, meus irmãos, de coisa do mundo. Tudo isso vai nos tornando imunes à imaturidade, nos blindando de coisas de menino. Coisas de menino. Imaturos, crianças, meninos, dão birra, bate pezinho. São impulsivas, inconstantes, indecisas, infiéis, confusas, sem discernimento espiritual. É preciso amadurecimento para a gente ter fé de gente grande. É verdade, Senhor. E uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês: ninguém amadurece por osmose. Não fique pensando que pelo fato de você encostar em irmã Vera, você vai ficar maduro espiritualmente, não. É preciso decisão. Romper com coisas de menino. Deixa eu concluir, porque eu já estou passando a hora. Se bem que eu não me preocupo muito com isso não, viu? Eu vou ser sincero com vocês, eu não estou nem aí, viu? Concluindo. Mas eu vou concluir. 5 minutos só, viu, Rick? Me concluir? Tem certeza? Depois você não vai reclamar que eu vou ficar aqui até 1 hora não, viu? 5 minutos, viu, Rick? Pode? Gips? Mais 5 minutos? Meia horinha pode. Maturidade na vida cristã. Para ter fé de gente grande, Simone, não é mágica, não é truque, não é milagre, é processo, é busca, é empenho, é disciplina, é perseverança, é prática. É decisão. Eu quero me tornar mais maduro. Todas as pessoas que se acomodam, se contentam, se acostumam, vão ficar o resto da vida, até morrer, na superficialidade. Vão permanecer precisando de leitinho, papa, leitinho desnatado. Eu termino no gogó. Continua, tem. Olha que bênção, a luz apagou e continuou. Que bênção, hein? Continua. Todos, não precisa mais não, Rico, não precisa mais não. Todos que acomodam, olha o que eu vou dizer, todos que acomodam, que se contentam, que se acostumam em ficar no raso, na superficialidade, com leitinho desnatado, com papa, sopinha. Todo mundo que está dentro da igreja, que não se propõe a viver uma vida pragmática, de exercício pleno do evangelho, vão viver a vida inteira, vai morrer como criança na fé. E quando você vai morrer como criança na fé, sabe o que você vai perder? Você vai perder os benefícios do que Jesus chamou, Teresa, de vida plena, vida abundante. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer que a maturidade faz a gente ter uma vida que Jesus quer, vida plena e abundante. Tem nada a ver com bem material. Tem nada a ver com conquista, tem nada a ver com isso. Por isso, meus irmãos, é um desperdício. É um desperdício. Se você aceitou Jesus, é uma perda irreparável você deixar de usufruir dos privilégios da fé de gente grande, Antônio. Fé de gente grande nos possibilita coisas maravilhosas, viu, Israel?
Então repare, nos textos que nós lemos, em Coríntios 3, Paulo nos incentiva a perceber que o quanto é grave o problema de uma vida imatura, tanto na vida da igreja, como na vida da gente. É o que Paulo fala. Em Hebreus, o autor é Hebreus, que eu acho que é Paulo, nos exorta a sair da estagnação. Porque a imaturidade torna a nossa vida espiritual medíocre, tacanha, pequena, insignificante. E Paulo, em Coríntios 13, deixa claro o caminho. De forma objetiva, direta. Largue mão dessas coisas infantis. Cresça, se torne adulto na fé. Vira e mexe, eu falo aqui. Acho que é outra frase que eu vou patentear. Deus não exige de mim nem de você. Viu, Flávio? Viu, Josiane? Leandro, Deus não exige de mim, nem de você, nem de ninguém perfeição. Porque Ele sabe que nós somos pessoas caídas e pecadoras. Mas Ele exige aperfeiçoamento, processo de crescimento, amadurecimento. Entenda uma coisa. Não tem o menor problema, irmã Flávia, quando a gente começa na vida cristã, aprendendo como criança, não tem nenhum problema. O problema seríssimo, gravíssimo, é estagnar, regredir e não sair da imaturidade infantil espiritual. Isso é sério. Porque vida cristã plena só é possível com maturidade espiritual. Então não saia daqui hoje. Não saia daqui hoje. E você que está ouvindo essa mensagem, decida hoje fazer a seguinte pergunta: se eu nasci de novo, se eu fui alcançado pela graça de Deus, afinal, eu estou evoluindo, progredindo, amadurecendo e alcançando a beleza da vivência da fé de gente grande? Essa pergunta precisa nos incomodar todo dia. Então não adie, meu irmão, essa decisão. Você tem que dizer assim: eu disse para mim essa semana, quero e preciso desfrutar do privilégio que a beleza, a grandeza, a profundidade do Evangelho esse Evangelho proporciona a gente madura. Por isso diga, meu irmão, assim, basta, já chega, já deu o que tinha de dar. A partir de hoje, com a ajuda de Deus. A partir de hoje, decido, me comprometo a progredir na fé do verbo e abandonar esse negócio de fé de substantivo. Fé da ação pragmática, fé ativa. Porque essa fé é fé de gente grande. Em nome de Jesus. Amém. Amém.